Boa tarde, boa segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, do mundo, onde tiver uma chance da gente ser visto, a gente pode ser visto entre meio-dia e 1h na transmissão ao vivo aqui do nosso Opinião Cidade. Aliás, eu queria desejar a vocês um bom dia do riso, foi ontem. Dia 18 de janeiro é comemorado o Dia do Riso. Nada mais oportuno, nada mais ótimo do que comemorar o Dia do Riso com a entrevista que nós vamos fazer aqui hoje. Para isso, nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio o Flávio Estevão, diretor do grupo Pregadores do Riso. O Flávio está aqui em Rio Preto, não é por nada, senão para fazer as pessoas rirem, né? Participar do janeiro, vamos lembrar o nome do festival. Em janeiro, teatro para criança é o maior barato. Eu brinco sempre falando que tem dificuldade, falei esse nome, não tem dificuldade nenhuma. Já é um evento muito conhecido, Flávio, aqui em São José do Rio Preto, você sabe disso, e que tem reunido muita gente, que tem ajudado a disseminar entre as pessoas de São José do Rio Preto, entre as novas gerações, inclusive, isso é que é muito importante, o gosto pelo teatro, o hábito de ir ao teatro. Isso é muito legal, isso acho que está ajudando a transformar a cidade num polo teatral, etc. Isso é muito legal, tomara que seja sempre assim. Eu sei que o grupo Pregadores do Riso é de Araçatuba, está pertinho, imagino que vocês já estejam muito acostumados com o nosso R e com o nosso calor, né? Calor. Tranquilamente. Bom, primeiramente aí, boa tarde a todos, muitíssimo boa tarde, é uma satisfação estar aqui participando e, é claro, nosso grupo, os Pregadores do Riso, nós somos de Araçatuba, uma cidade bem aqui, pertinho aqui de vocês aqui. Está o quê? 130 quilômetros, 150 168 quilômetros, para ser mais exatos, indo aqui por Nhandeara, vindo aqui por José Bonifácio aqui, isso. Dá 152. Mas como aqui tem os pedágios, então a gente vem por lá, então claro. A gente economiza aí 2 pedágios aí. Bom, antes até de falar do próprio grupo, falando um pouco do festival que a gente está aqui para participar, aqui na cidade de São José do Rio Preto. Festival esse que é a 12ª edição que está acontecendo, né? Isso aí já vem acontecendo há muito tempo pelo pessoal da Companhia Fábrica dos Sonhos, que são os organizadores aí desse evento, que transformam esse janeiro, onde as crianças estariam geralmente em casa, nas férias, paradas, sem nada para fazer. Com celular, com tablet, com computador. Vida, esse mundo tão fixo aí, parado aí. Então, pelo menos, as crianças podem se movimentar, curtir um pouco mais, na verdade isso agora já é um grande evento das férias aqui de Rio Preto para a molecada já. Então a grande massa da criançada já espera esse janeiro para literalmente vir participar e são vários espetáculos. Só esse ano nós estamos aqui com 50 apresentações. Se eu não me engano, poxa, são apresentações para o pessoal se divertir. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Esse ano também começou agora essa modalidade que não tem só para as crianças também. Então, a galera pensou também nos adultos, pensou aí nos pais. Então, existe a modalidade também, se a galera procurar lá no site, existe a modalidade também de espetáculos com a temática adulto também, não só para crianças. Tudo bem que adulto já tem, cada um já tem a criança dentro de si. Sim. Isso é que é uma delícia também de se fazer também. E continua sendo também para os adultos o maior barato, né? Essa é a principal da questão. Legal, né? Pra caramba. O teatro é o maior barato porque geralmente, e especificamente, a ideia é fazer a preços totalmente acessíveis para o público, para literalmente, o pai ele não vai querer só curtir uma única apresentação. Poxa, pelo preço que é o maior barato realmente, eles vão curtir várias apresentações e assim não vai pesar no bolso da família. Que a gente sabe que hoje em dia não está fácil para ninguém, essa é a grande verdade, e nem por isso a galera do teatro, o pessoal da Companhia Fábrica dos Sonhos, também vai se eximir, ou seja, eles vão ajudar também a galera a participar aí nesse momento que está um pouco difícil, pelo menos amenizar com bastante riso e bastante alegria. Flávio, nós estamos falando de um ingresso que custa R$6 a entrada inteira. E R$3 a meia entrada. Né? Poxa vida! É muito razoável. Não, né? É nem o preço de um salgadinho direito, gente. Não, olha aí, ó, tá vendo? É mais caro que isso, normalmente é. Então, realmente, é o maior barato. E falar um pouquinho também que eu gosto. Pô, a gente está com um tempinho legal, e não é sempre que a cultura tem tempo. Então, a gente vai aproveitar que a gente tem tempo para a cultura, agradecer
mas muito, agradecer muito aqui a galera patrocinadora e falar que esse projeto também ele acontece com o apoio do PROAC e ICMS, que é uma modalidade de incentivo fiscal que as empresas eles podem fazer um abatimento aí no que eles pagariam de ICMS e eles não gastam nada, gente. O dinheiro que eles iriam para o imposto, eles podem direcionar diretamente para um grupo que tem um projeto ICMS, como esse é o caso aqui do PROAC, e você vai ganhar o retorno automático da divulgação. Porque é um projeto de renúncia fiscal do governo do estado muito bom e que tem ajudado muito a cultura paulista, sem dúvida nenhuma. Tomara que outros estados façam isso também e tomara que o próprio governo federal facilite as coisas para a renúncia fiscal no caso dos impostos federais, para que isso ocorra de maneira mais tranquila também, porque na verdade é muito positivo isso, né, Flávio? É muito legal. Isso é positivo por quê? Porque quem ganha diretamente é a população. Então a população, ela literalmente ela consegue, que é uma temática também da contrapartida, você oferecer ou a preços populares ou praticamente gratuito, quando às vezes é o caso em algumas outras cidades, que você consegue também fazer isso de forma gratuita. E lembrando para o pessoal também, as empresas da região, procure a galera aqui do Fábrica dos Sonhos, porque o próximo evento, o próximo festival, ele já está aprovado pelo PROAC, já pode começar, acredito que a partir de março, receber as captações. Então, empresas, vamos lá, ó, ajudem, prestigiem, porque vocês não gastam nada, a galera não gasta nada e quem vai ganhar é a população. E uma excelente oportunidade para as empresas sérias, para as empresas comprometidas, realmente associarem a sua marca com a cultura, né? Isso, com a capacidade de realizar um evento tão importante para as pessoas e que vai ser lembrado pelas pessoas para sempre, né? Nunca se esquece dessas coisas. É o benemérito sociocultural. Tem algumas empresas, na verdade, que alguns ISOs 9001, algumas, a Brinc, empresa com direitos infantis, que elas ganham, algumas empresas elas ganham alguns selos com algumas... com algumas ações... Isso, com algumas ações que elas pratiquem de cunho sociocultural. Isso. E isso nada mais é que uma preocupação sociocultural da empresa. A empresa mostra, na verdade, que ela quer participar e quer ajudar também a sociedade num todo. Legal, Flávio. Agora vamos falar sobre o seu espetáculo, o espetáculo do Grupo Pregadores do Riso, que acontece hoje, né, aqui em São José do Rio Preto. O espetáculo chama-se Sonhos de Palhaço. Eu vou pedir o seguinte, para a gente apresentar algumas imagens dos Sonhos de Palhaço. Enquanto as imagens forem sendo apresentadas aí, você, por gentileza, pode ir comentando, a gente explicando de palhaços, né? Isso é muito legal. Antes de mostrar as imagens, deixa eu te perguntar uma coisa. O palhaço ainda traduz uma confiança muito grande junto às crianças. As crianças gostam muito ainda da figura do palhaço. Estou certo em falar isso? Você sabe por que você está certo? Porque o palhaço, ele não mente. O palhaço, ele é sempre verdadeiro. O palhaço, ele trata com um erro de verdade. O palhaço, ele não brinca de mentirinha. Então, o palhaço, ele tem uma mania que a gente apresenta. No nosso espetáculo, a gente vai ter algumas cenas que a gente apresenta algumas situações do cotidiano. O que o palhaço é? O palhaço, ele é um crítico do comportamento humano. Sim. Ele critica o comportamento humano e ele mostra alguns ridículos do comportamento humano. E quando a gente mostra esses ridículos do comportamento humano, esses ridículos eles ficam risíveis. Então a gente ri de uma coisa que é uma situação ridícula. A gente tem alguma disputa pelo poder. Às vezes a disputa pelo poder, ela é tão ridícula que ela se torna risível. E a garotada ri mesmo. E a garotada ri. E a garotada, ela não mente. Essa é a primeira que ri, exatamente. O público infantil, ele é muito verdadeiro. O adulto até pode ter vontade de rir, mas vai se frear um pouquinho, vai acabar rindo também. Mas a criança ri logo. Né? Mas a criança... E é o seguinte, se funcionar, a criança ri. Se não funcionar, a criança não ri. Porque a criança não tem como mentir. Às vezes até o adulto ri ali... uma risadinha falsa ali, mas se não tiver a verdade para a criança, não adianta, meu amigo. Quem trabalha com teatro, espetáculo para o público infantil, a pessoa tem que pôr a cara a tapa, porque senão... Por isso que a magia do palhaço é uma magia eterna, né? A gente fala de gerações e gerações de palhaços, gerações e gerações de plateias que se encantaram com palhaço, e isso continua acontecendo. A tecnologia chegou, novos princípios tecnológicos aproximam as pessoas de vários espetáculos, etc. Mas não, o palhaço continua sendo engraçado, né? A gente gosta muito
de rir do palhaço. Isso é muito legal. Tem algumas coisinhas de palhaço. Eu gosto de falar de coisas até que remontam até as histórias do palhaço. Seguindo essa lógica do palhaço ser um observador e crítico do comportamento humano. Dentro de várias culturas existe sempre uma figura que ela se aproxima do palhaço. Na figura chinesa, no horóscopo chinês, se eu não me engano, tem a figura que é o macaco. O macaco, enquanto todos os outros símbolos do zodíaco, do horóscopo chinês, eles fazem uma coisa metódica, o palhaço ele tem um comportamento totalmente estranho. Uma das antigas histórias, que eu sei que tem um desses, que era um dos conselheiros, antigos conselheiros dos imperadores lá, um dos imperadores ele queria reformar a muralha da China, ele queria refazer, aumentar a muralha da China. E esse palhaço, que era um conselheiro do rei, que eram esses conselheiros que ficavam lá, ele chegou para o rei e falou: ótimo, na primeira construção da muralha da China, perdemos quase metade da população da China que morreram fazendo a muralha da China. Agora, refazendo, nós perderemos a outra metade e, finalmente, a muralha da China terá cumprido o seu propósito. Nenhum dos nossos moradores mais serão violentados pelos inimigos de fora, porque não vai ter mais ninguém para proteger. Aí esse imperador, ele ouviu isso, ele falou de uma forma jocosa e brincalhona, claro. Só que era um grande conselho, uma grande crítica cutucada para esse imperador. E esse imperador desistiu dessa obra faraônica de novo. Então esse palhaço, ele é cultuado na China como um grande herói da China. Olha aí, e a gente sabe que tem muitos bobos da corte também, que eles falavam grandes verdades aos antigos reis, porque o bobo da corte ele podia falar uma brincadeira ali, que o rei apenas ria, mas era grande verdade, era muita verdade. Que conselhos como esse aí, por exemplo, nos dias atuais são muito válidos e valiosos, né? Sim. Porque nós estamos falando de um sistema de poder, de obras faraônicas, de gastos supérfluos, de coisas que não deviam acontecer, mas que acontecem. Você citou um exemplo agora, que se aplica agora, nesse momento no Brasil e em outros países do mundo todo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Aí a gente volta, né? Que muitas vezes o pessoal tem aquela ideia do palhaço. O palhaço é aquele ser que coloca um nariz e faz só as brincadeiras e brincalhões e são apenas uns loucos e estão em outro mundo. Nunca estão com o pé na realidade. Pelo contrário, os palhaços, eles são muito focados na realidade, em tudo que acontece à nossa volta. A gente tem a obrigatoriedade de estarmos antenados com o acontecimento à nossa volta. E o espetáculo que a gente apresenta hoje também, assim como o espetáculo em si, o trabalho do palhaço, ele está em constante contato com o universo, aquela pessoa que está por trás do palhaço ali também, ele tem essa obrigatoriedade de também ficar em constante contato com o universo, e dessa forma a gente vai criticar e a gente vai cobrar, e os palhaços, quando se reúnem para conversar, eles conversam muito sério. Esse estereótipo da vestimenta do palhaço, do jeitão de ser do palhaço, já tem muitos anos no Brasil, em várias partes do mundo. Sempre foi assim, a história do nariz vermelho. Qual que é a origem disso? Do nariz vermelho, do sapatão lá grandão, que faz até com que ele sinta dificuldade para caminhar. O colarinho largo, largo do palhaço, colarinho de palhaço. Sei que você estuda isso, deve ter uma explicação sobre as origens dessa... As origens do palhaço, elas são muitas, né? Dizem que um dos primeiros que fez ali... os amigos neandertais ao redor deles comendo numa mesa, que ele comeu de uma forma totalmente diferente e fez ali os amigos, os outros moradores da caverna rirem, diz que ali foi o primeiro palhaço que surgiu, dizem. Mas uma das tradições que se segue muito foi aquela quando começou lá o antigo circo as formações do circo lá atrás, lá, quando um dos soldados que teriam que montar a cavalo, ele se apresentou, mas ele se apresentou bêbado, ele chegou para se apresentar de forma bêbada, então ele estava com o nariz vermelho, e ele foi fazer os números dele de cavalgada, que antigamente os números foram criados para fazer os números de cavalaria em círculo, que é o antigo circo de Philip Astley, que era uma coisa para aristocracia e tudo mais. Então esse número que ele tinha que fazer, ele foi montar, ele montou ao contrário, ele caiu do cavalo, a plateia riu, e aí o próprio, a galera organizadora, os produtores desse circo, falou: poxa, isso funciona, isso é bom. Fizeram com que ele voltasse no outro dia também, e aí é uma das origens do nariz vermelho, porque os beberrões, eles erravam muito. Então, das roupas folgadas.
E aí começou-se a ter essa prática dentro do circo. Então, como palhaço, ele sempre tinha que conseguir uma roupa emprestada de alguém, porque ele nunca tinha um figurino próprio, ele não tinha, como os outros, que era o fardamento, era uma farda certinha, ele pegava uma roupa de alguém. Então era um sapato maior, ou era uma calça que não ia até o pé, era mais alta, era um paletó que sobrava as mangas, e com isso ficava ridículo, ficava engraçado. E aí esse é uma das formas que se dizem também para as origens das roupas do palhaço. E as roupas coloridas, é claro, que era uma roupa que não combinava nunca uma roupa com a outra, e daí era uma roupa de uma cor mais espalhafatosa, que ele necessitava de ser visto mais longe, de ser visto adiante, os gestos exacerbados. Poxa, eu estou falando aqui, eu esqueço que eu estou na televisão, eu fico com essa mania de movimentos grandes. O palhaço tem muito disso, né? Porque ele quer ser visto, tem muita energia para desprender, então essa roupa colorida é para também chamar a atenção para ele, e um pouco disso daí, de me empresta a sua roupa, nossa, achei bonita, me dá aqui que eu vou colocar. Então são várias, mas esse é um formato bonito. Aí o termo pagliacci, que é o paglia, que é um termo italiano, que o pessoal revestia também a roupa, era uma roupona grande, que revestia com colchões, para ter quedas, que a gente fala hoje uma técnica de cascata, né, que são quedas e tombos e tapas. Então ele caía, como a roupa estava revestida de paglia, ele não se machucava, daí o termo pagliacci. Então são essas coisas assim. Cara, e esse encanto, daqui a pouco nós temos, você vê que uma conversa é boa, o tempo passa, né? Oxe. Flui. Daqui a pouco a gente tem que chamar um intervalo, então a gente... vamos conversar mais um pouquinho, porque na verdade esse encantamento internacional encontrou no Brasil um terreno fertilíssimo, né? Já há muitos anos, sem dúvida nenhuma. Se eu citar algumas décadas, 6, 7 décadas para trás, a gente fez se lembrar de alguns nomes notáveis dos palhaços brasileiros, né? Vou falar de Piolim, de Carequinha, Torresmo, Benjamin de Oliveira. Impressionante, né? O tanto de gente que sempre... ajudou a popularizar muito esse ofício, esse trabalho, essa função e essa missão de alegrar as pessoas no Brasil, né? Eu citei alguns nomes realmente entre os mais importantes do Brasil, não é isso? Hoje cultua-se muito o Cirque du Soleil. Cultua-se demais o Cirque du Soleil, maravilhoso, lindo. Eu também sou grande fã do trabalho do pessoal. Só cultua-se eles como os grandes inovadores do circo, que eles uniram um espetáculo, transformaram o que eram pequenos números em um espetáculo inteiro, todo amarrado, com música, a trilha sonora própria no decorrer do espetáculo todo. Mas em 1900 e bolinha, Benjamin de Oliveira fez isso com o circo brasileiro. Ele trouxe cantores também, ele amarrou os números e transformou um espetáculo de continuidade. Ou seja, olha que legal, pô. A gente teve lá atrás um palhaço nosso, o primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamin de Oliveira, e ele transformou o espetáculo nesse amarrado todo aí, ó. Olha que maravilha, ele fez isso que o Cirque du Soleil faz aí, não recebe às vezes o alarde e os méritos também dessa criatividade. E o Cirque du Soleil também foi criado por 2 palhaços também, né? Então eram 2 palhaços que eles foram se reunindo, eles tinham os números deles e começaram aí essa maravilha toda. Os palhaços são empreendedores. Sem dúvida. E estão presentes na vida das pessoas desde a infância. Aqui. Desde a infância. Seja o palhaço das festinhas infantis, etc., o palhaço do circo que está sempre presente. As crianças conhecem todo o tempo de evolução da vida dela, ela tem contato com os palhaços. Algumas, em algum determinado momento da vida, se assustam um pouquinho, tem algum choro com o palhaço, mas é momentâneo, daqui a pouco isso passa e acaba isso. A gente costuma dizer que tem um palhaço que eu admiro demais ele, que é o Chacovac, um palhaço argentino, e ele fala uma frase muito bonita, que é um mau palhaço, ele pode arruinar a vida de uma pessoa. A gente vê muitas vezes, e é interessante falar também isso, e informar até algumas mães também. Às vezes algumas crianças, elas despertam um medo do fantástico, que a gente chama, o medo do palhaço, que é a calmorofobia, é um nome que se dá para isso daí. E o que pode desenvolver isso daí? Algumas questões que podem desenvolver isso. Uma, um palhaço ou um ser fantástico que em algum momento ele chegou de uma forma de muito supetão na vida dessa criança. O que aconteceu? Às vezes a criança está ali parada e quando do nada vem um palhaço e grita, ou um ser que está todo fantasiado e dá aquele susto. Até eu ia morrer do coração numa dessa, ia ficar morrendo de medo.
Aí depois disso, você gruda nessa pessoa um medo de seres fantásticos. Essa é uma das causas que elas despertam algumas fobias, que é a fobia do escuro, por exemplo, também é a mesma coisa. Às vezes as mães não sabem, mas elas ficam embutindo isso na cabeça de algumas crianças. Sem dúvida. Olha, o palhaço vai te pegar. Olha, se você for lá, o bicho não sei o que vem e te pega. A mãe, não, gente, mães, cuidado com isso daí. Se queixam disso também os farmacêuticos, por exemplo, aquela história de, vai te dar injeção se você não fizer isso. O médico vai te examinar. A gente tinha que ser mais sincero, né, com as crianças. Isso está muito na formação da criança, gente. Pensa ali, a criança que nem um computadorzinho que tem programação. Olha, cuidado, olha, um que eu acho grave. Senta aí, senão a polícia te pega, hein? Aí o pessoal cresce com medo da polícia, gente. A gente tem que ter medo do bandido, não é da polícia não, gente. Polícia é para ser nosso camarada, nosso amigo aí, pô. Pois é, bom, e a gente citou rapidamente alguns nomes de alguns palhaços notáveis da história do circo brasileiro, por exemplo, mas existem os mais modernos, né? Eu vou lembrar aqui de Renato Aragão, por exemplo, que é um palhaço atual que está aí, tantos outros, Dedé Santana, tantos outros que ajudam a construir essa longa história, né? Exatamente. Esses de agora aí também que servem muito, muito, muito para ajudar, para dar base pra gente. Eu cresci assistindo o Renato Aragão. Trocaram a lona pelo meio eletrônico, pela televisão. O Carequinha ele fez isso. O Carequinha lá atrás ele fez isso, ele foi pra TV, apresentavam os números deles lá. Aí recentemente nós temos também agora, tem uma galera também aí que faz muito esse trabalho de palhaço também, que tem o Atichinho Espirro também, que eles fazem muito esse trabalho também. A própria galera dos Trapalhões, eles fizeram isso durante muito tempo e creio eu que eles incentivaram muita gente a fazer esse trabalho de palhaço. Aí tem essa galera também hoje em dia que, queira ou não queira, a gente trata também como humoristas, como um formato de palhaço, que é o próprio Leandro Hassum, o Fábio Porchat, que é uma galera que faz um humor diferenciado, mas o fazer rir é fazer rir. Alguns utilizam-se da figura do palhaço. A gente gosta muito das figuras do palhaço no teatro. A gente gosta do teatro e no meio do circo. A gente gosta muito daquelas figuras daquele palhaço que ele se veste mesmo, que ele se traveste e tudo mais. A gente tem um grande que a gente pode citar hoje, que é o palhaço Chuchu. O palhaço Chuchu é o Luiz Carlos Vasconcelos, que ele faz algumas participações em TV. Ele foi o médico lá do Carandiru, se não me engano, fez o papel do Drauzio Varela, mas ele é um palhaço em nível fenomenal, pô, o palhaço Chuchu dele, é maravilhoso. Que eles acabam ficando desconhecidos da grande mídia, mas no meio da galera, eles são muito respeitados mesmo aí, pô. Sem dúvida, Flávio. Deixa eu pedir, já estão me pressionando aqui para a gente fazer o intervalo. Desculpa. E a gente volta daqui a pouco, tem mais uma coisinha para perguntar para você. Antes da gente falar ainda do espetáculo do Pregadores do Riso, os Sonhos de Palhaço, que acontece hoje. Vamos lembrar os horários agora? Hoje... Às 15 horas. Às 15 horas. Lá no Plaza Avenida. Plaza Avenida Shopping. Isso, no espaço Fábrica dos Sonhos, lá no terceiro piso. Bacana. Então hoje, a partir das 15 horas... lá, programação! Pode se preparar, a programação está aí. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre ele. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando aqui com o Flávio Estevão, diretor do grupo Pregadores do Riso, que participa hoje do Em Janeiro Festival para Criança é o Maior Barato. É rapidinho, a gente volta já. Rio Preto já tem o 13º melhor serviço de saneamento do Brasil. Mas o SEMAI trabalha diariamente para você de olho no futuro. Ampliamos a rede interceptora de esgoto para acompanhar o crescimento da cidade. Com esgoto tratado e plantio de árvores nas nascentes, a cidade tem mais saúde e cresce em harmonia com o meio ambiente. O seu bem-estar e o futuro de Rio Preto estão sempre em primeiro lugar. Aqui tem qualidade de vida. Aqui tem SEMAI. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Rio Preto já tem o 13º melhor serviço de saneamento do Brasil. Mas o SEMAI trabalha diariamente para você de olho no futuro. Investimos em melhor tratamento de água e já perfuramos 27 novos poços. Mais água e água de qualidade. É mais saúde e atrai novas empresas, gerando empregos e desenvolvimento. Estamos preparando a Rio Preto do futuro. Faça a sua parte, não desperdice. Aqui tem água de qualidade. Aqui tem SEMAI. O SEMAI trabalha diariamente para você de olho no futuro. Para atender a cidade de Rio Preto, inclusive os novos loteamentos entregues, perfuramos 27 novos poços e interligamos os sistemas para garantir água a toda a cidade. Nosso objetivo é continuar oferecendo água tratada e saneamento para toda a população. Com planejamento e trabalho sério, estamos ajudando a construir a Rio Preto do futuro. Aqui tem investimentos. Aqui tem SEMAI. A construção da Estação Central Park já começou. Uma boa notícia de início de ano. Mais de 130 mil pessoas por dia ganharão mais conforto, segurança e até praça revitalizada. Vai ficar melhor mesmo para o trabalhador. Aqui no Complexo de Viadutos da região norte, a população já começou a sentir os benefícios da obra. Quando pronto, fica enfim resolvido um dos maiores gargalos de trânsito da cidade. Isso é respeito por quem anda de condução. Prefeitura de Rio Preto. Construindo o futuro já. E nós estamos de volta com o Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todo o Brasil, para todos os cantos do mundo também. Hoje nós estamos falando sobre palhaços. Na verdade, o Flávio Estevão, diretor do grupo Pregadores do Riso de Araçatuba, está aqui para falar sobre o espetáculo que eles vão encenar hoje às 15 horas no Teatro Fábrica dos Sonhos, é isso, né? No shopping... Plaza Avenida Shopping, em São José do Rio Preto. Todo mundo sabe. Aliás, outra grande sacada, né? Esse negócio de construir um teatro dentro de um shopping, né? Uma coisa muito legal, né? Deixa a gente muito contente com esse futuro. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Flávio, antes ainda da gente entrar no seu espetáculo. Tá, vamos lá. Nós estamos lembrando agora sobre a importância dos grandes nomes dos palhaços que surgiram no mundo e no Brasil e etc. E a renovação tem existido? Tem surgido novos palhaços? Eu vou te perguntar uma coisa, eu te perguntei isso porque há pouco tempo fazendo uma reportagem jornalística para um jornal aqui em Rio Preto sobre um circo mambembe, desses circos de periferia na cidade, e ele tinha um garoto, um palhacinho de 6 anos de idade. O moleque era genial, vai ser um grande palhaço. Eu achei bacana isso, né? Quer dizer, está havendo uma renovação, a gente supõe que isso esteja ocorrendo, é isso mesmo? Então, acontece, mas ela está acontecendo em menor grau do que era antigamente. Do que devia. Infelizmente. Por quê? Porque hoje em dia não está difícil, hoje em dia não está fácil ser palhaço. E eu vou te falar o porquê que não está fácil ser palhaço. Eu imagino que a concorrência com os políticos, por exemplo, seja muito difícil. É desleal! Gente, é muita carga d'água que a gente vê toda hora na TV. Revolta. Chega a inflamar, é que vocês não tem um medidor de temperatura, senão eu ia estar... porque, gente, umas atitudes que algumas imbecilidades poderosas fazem, que a gente fica revoltado, que a gente fala, eu não consigo fazer uma piada maior do que essa, não. Não, é difícil, mas esse é um ponto fatal. Que tem muita ridicularidade, é ridículo algumas leis que se fazem, é ridículas algumas coisas que são atitudes que são banais, é uma corrupção que é inconcebível, enfim. Mas, e isso, muitas vezes, eles tiram verba da própria cultura para jogar para outras coisas que vai para o bolso. Velho, se tira verba da cultura para ir para a saúde, para ir para a educação, mano, eu não ligo, eu não esquenta a cabeça, porque a gente precisa, mas a cultura é necessária também. Só que quando vai para bolso da galera, meu Deus do céu. Aí não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Mas
Enfim, e quando tira essa cultura, tira-se desses incentivos. E esses incentivos fiscais, muitas vezes, eles são para renovar, para investir na formação desses novos circos, desses novos palhaços, nessa busca. E o nosso grupo ele tem uma certa preocupação, que participando de um encontro de palhaços, foi nos perguntado essa questão também. Falou, e aí, o que vocês estão fazendo para formar novos palhaços? Porque existem poucos palhaços hoje existentes. Em Rio Preto, por exemplo, uma cidade desse tamanho, devem ter poucos palhaços trabalhando. Até onde eu sei, se tiver aí numa faixa de 15 ou 20 que se trabalham. No universo hoje, eu diria que tem pelo menos hoje mais de 500 atores, 600 atores. E palhaços tem uma pequena parcela. E dessa pequena parcela, aqueles que sobrevivem única e exclusivamente do trabalho do palhaço, são menos ainda. Então é difícil se sobreviver da arte e acredito que por isso seja essa dificuldade também. Mas a galera de palhaço, quando o palhaço ele é tinhoso mesmo ali, ele não desiste não. E aquele caso que você disse aí, nos circos, os palhaços eles estão saindo dos circos também, indo para o teatro, indo para dentro de shopping se apresentar, indo para a rua se apresentar. Na verdade, eles estão voltando um pouco às antigas origens deles lá, né? Que eram os antigos mambembes, que ele ia lá e se apresentava na rua, passava o chapéu. Eles estão voltando, que o palhaço ele se atreveu, ele foi para o circo, ganhou o circo. Verdade, a alma de muito circo é o palhaço. Então você mede, às vezes, um circo, se ele é bom ou não, pelo palhaço. O circo é maravilhoso, tem espetáculos, o cara pula, gira, roda, mas se o palhaço não for bom, não gostei daquele circo, não. Você sabe que o meu critério, desde criança, é exatamente isso. Fala assim, eu não gostei muito do palhaço, é meio sem graça, o palhaço é muito bom, muito legal. É verdade, é isso mesmo. Você esquece até do restante do circo. Vamos parar de enrolar e vamos falar sobre o Grupo Pregadores do Riso, que apresenta hoje os Sonhos de Palhaço. Vamos ver as imagens, então, que o Flávio nos fez a gentileza de trazer. Vai comentando um pouquinho o que está acontecendo aí, que a gente está vendo aí, Flávio. Esse trecho aí é um trecho que a gente brinca com a questão do militarismo. Nesse trecho aí. O militarismo em si, ele é uma questão de poder. O militarismo, ele como a gente trabalha muito a dualidade das oposições, é o opressor, o oprimido. Em outras épocas você não conseguiria abordar esse tema aqui no Brasil, algum tempo atrás. Felizmente hoje podemos fazer isso. Felizmente hoje podemos. E a gente brinca muito com essa situação, né? Que a gente traz muito para o nosso espetáculo, muito da realidade, dessa realidade. Então é um pouco, eu brincando com essa questão do militarismo, eu estou brincando também com o meu tempo, que eu servi também, que eu fui militar, eu servi o exército também, gostei muito, então eu brinco com uma questão que às vezes ela é ridícula. O poder, às vezes, ele se torna ridículo. E esse trecho em questão, ele aborda um pouco disso daí. A ordem e sempre o soldado, ele sempre faz uma brincadeira. Por mais bravo que seja o poderoso ali. Por mais que o poderoso queira ensinar, o soldado ele tem uma forma diferente de fazer exercício, e vai brincar, vai transformar aquilo ali numa questão mais leve. Bom, além dessa brincadeira toda que deve pontuar o espetáculo todo, né, os Sonhos de Palhaço, qual é o tema, você já citou alguns casos, questão do militarismo, mas do que trata a história? Qual é o sonho de um palhaço, ou os sonhos dos palhaços? Sonhos de palhaços. Os sonhos de palhaços por quê? Porque, na verdade, esses palhaços eles chegam, eles vão começar ali um dia a dia na casa deles. É como se eles tivessem chegado da rua e chegaram na casa deles. É o cotidiano aqueles ali. E cada palhaço, ele tem uma vertente dentro de si, uma veia forte dentro de si. A gente trata aqui pelo Branco e pelo Augusto, que seria o poderoso e o fraco. O Augusto, ele é mais emocional, ele é mais brincalhão. Aí dá para vocês verem claramente quem é o Augusto e o Branco, quem é o racional. Parece aquela que pessoa... um faz a chamada escada para o outro, né? Tem exatamente isso. A gente trata geralmente disso daí, que é o que prepara a piada, levanta a bola e o outro vem e corta, né? E desce a madeira. E aí trata a piada em si. E esse espetáculo, ele traz muito. Quando a gente trabalha essa lógica de cada personagem, ele traz muito o sonho de cada um. Que o sonho do racional, o sonho do Branco, é sempre ser poderoso. E o sonho do Augusto é sempre ser amado. O sonho do Augusto estar sempre trabalhando com amor.
Nesse espetáculo a gente aborda muito a questão do conviver com as diferenças. Então isso que a gente pontua muito no espetáculo. É necessário que se conviva com as diferenças. Bacana. Você estava me dizendo, antes da gente estar conversando aqui no programa, que o espetáculo todo não tem exatamente diálogos, né? Tem um texto, na verdade, né? Tudo tem um pouco de improviso também, ou seja, depende muito da plateia, cada dia com uma plateia diferente, o espetáculo também pode ser um pouquinho diferente. Queria que você falasse um pouco sobre esse fazer circo no teatro. Como eu disse, né? Voltando um pouco à fala anterior, o palhaço ele está em constante contato com o universo. E às vezes pode acontecer, é uma risada muito diferente ou escandalosa que acontece no teatro ali, no meio da plateia, que não tem como a gente se eximir daquela questão. Às vezes uma criança chorando, se bem que hoje em dia, que a gente já são mais de 700 apresentações, felizmente, com esse espetáculo. Que bacana. A gente já está com esse espetáculo desde 2001, a gente esse ano completa 15 anos com esse espetáculo aí trabalhando, então são muitas apresentações. E nessa, por exemplo, para a criança chorando, já existe um movimento que o meu personagem ele tem uma permissividade maior para brincar e interagir com o público. Que eu simplesmente olho para a mãe da criança, brinco e faço... Poxa, balança o neném, é tão simples. Então acontece, esse jogo com a plateia, ele é natural. Então, quando ele acontece, esse jogo, é uma plateia que a gente fica muito louco, porque, e acredito que eu já estou sabendo que tem deles, porque todo espetáculo nosso a gente faz questão de convidar galera da APAI. Gente, eles têm uma sensibilidade tão diferente para assistir esse espetáculo nosso, porque ele é em pantomima e onomatopeia, que é um linguajar clownesco, que a gente então, só existe o som gutural. E me parece que a galera da APAI, a gente entra numa troca de energia com eles tão grande, que eles entram, mas eles entram de cabeça no espetáculo, e aí o meu personagem, particularmente, fica louco. Fica louquinho. Até teve um dia que um dos comentários, que assistindo, meio na fileira de frente ali, o meu personagem fazendo a cena, ele parou, olhou, esse é da APAI. Eu fiquei tão contente com aquilo, que eu falei, poxa, eu entrei no universo deles, gente. Eu fui aceito. Você falou com ele. Eu fui aceito no universo deles ali. Então, sim, tem mudanças de espetáculo para espetáculo. Todo espetáculo de palhaço, como ele tem esse contato com o universo e troca muito, a gente triangula muito com a plateia, a energia da plateia que ela vem, a gente devolve e a gente joga brincando o tempo todo, triangulando com a plateia. Eu não digo triangular por não acontecer falas, porque não acontece diálogo, mas o que acontece muito é emoção mesmo. Eles riem de lá, a gente pega aquele riso daqui, a gente joga para dentro do palco, a gente brinca com aquilo lá, então a gente trata isso de uma forma muito gostosa, essa troca de energias. Assim como pode acontecer, às vezes a gente apresenta em lugares que tem um ambiente mais pesado, a gente já apresentou dentro da Fundação Casa, porque a energia da galera é uma energia que eles estão trancafiados e tal. Claro. O que acontece impacta, lá? Né? Não há dúvida. A gente percebe que eles têm aquele código entre eles de quase que não sorrirem. Parece que aquela questão Mas a gente sabe que dentro deles tem criança. Isso. A gente sabe que dentro de todo mundo tem criança. E aí o que acontece? A gente vai como que escavando. A gente tira um punhado daqui, um punhado de terra dali, um punhado de marra daqui, um punhado de braveza dali, um outro punhado de pitada do poderoso daqui. E quando pensa que não, a gente está com eles ali, todo mundo com os dentes escancarados, dando risada e rindo. Aí poxa, termina o espetáculo, que eles vêm. A gente trata as crianças ali, pô, isso é gostoso, que a gente brinca com aquelas crianças dentro dele, a gente faz eles retornarem e retrocederem na cabeça deles ali a criança que um dia eles foram. E a gente sabe, porque às vezes eles estão ali, estão guardados, praticaram um erro muito grave, mas o que a gente quer é brincar com a criança deles ali. Flávio, na verdade é o seguinte, me parece assim, que a inocência da criança, seja ela de que idade for a criança, e tenha que problemas ela tenha, seja, por exemplo, uma pessoa que está pagando
algum erro na vida lá na Fundação Casa, ou crianças com necessidades especiais. Essa inocência da criança é o grande combustível para essa criatividade desse universo dos palhaços, etc. Né? E é assim que tem que ser, né? Que bom que seja assim, né? Que maravilha. E, bem lembrado, o nosso espetáculo, acredito que a gente consegue muito resgatar isso daí, porque a gente não tem nenhuma forma de riso apelativo. Existem linhas de espetáculos que eles têm o escatológico, que é uma coisa mais é uma piada mais dura, uma piada mais com conotação sexual, uma conotação mais impactante. O nosso não, o nosso a gente não tem, até porque a gente não tem fala nenhuma, então não tem palavrão nenhum, porque o palavrão por si muitas vezes ele é risível, se bem que tem uma fala, eu vi esses dias atrás umas publicações de Face aí, que a Dercy falava palavrão pra caramba e um dia inquiriram ela falou, meu filho, palavrão é fome, é miséria, é solidão, isso é palavrão, o restante não. Eu diria que a Dercy falava palavrão não é bem pra caramba não, ela falava pra outra coisa, ela falava muito, né, Flávio? Falava demais. E era uma pessoa fantástica também, também foi uma palhaça importante nesse magnífica, magnífica. E aí a gente brinca, então como a gente não tem palavreado nenhum a gente fala apelativo, mas é o formato dele, a gente não tem nenhum movimento de conotativa sexual, porque às vezes um simples movimento de conotativa sexual, ele fica também escandaloso, e aí aquele riso nervoso, ele se transforma num riso, ele é um riso, não deixa de ser um riso, mas é um riso que a gente não trabalha nesse espetáculo. A gente tem outro espetáculo, que o palhaço brasileiro, ele é besteirento, o palhaço brasileiro, ele fala palavrão, o palhaço brasileiro fala pra caramba. O palhaço brasileiro é um resumo do próprio brasileiro, né? E tem que ser assim, né? Senão ele não seria bom palhaço, na verdade. O palhaço brasileiro, ele tem muita traquitana, muita coisinha pra mexer, então agora vocês imaginam pra mim, desculpa até que eu fico falando demais. Não tá falando demais, não, tá bom. Imagina como é pra mim, eu faço o espetáculo todo sem falar nada. Eu fico louco, tanto que termina o espetáculo, eu fico mais uns 10, 15 minutos conversando com a plateia ali, brincando, a gente faz algumas piadas, trocando ali, porque o palhaço brasileiro, o brasileiro é falastrão, o brasileiro gosta de bater papo, isso. O brasileiro gosta demais, isso é muito bom. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui hoje, batendo um papo. Que coisa bacana, né? Que coisa legal. Maravilha. Bom, então está reafirmado o convite, hoje a partir das 15 horas, no Teatro Fábrica de Sonhos, no Plaza Avenida Shopping, 15 horas, dentro em janeiro, teatro para criança é o maior barato. R$6 o preço do ingresso inteiro e R$3 a meia entrada, né? E esses ingressos ainda hoje podem ser adquiridos ali perto, ali mesmo no shopping, é isso? Lá no primeiro piso lá, pode procurar lá no Plaza Avenida Shopping lá, procura, tem um espaço, Fábrica dos Sonhos, ali no primeiro piso, vai chegando, se não souber vai se informando, que hoje em dia quem tem boca vai a Roma e vai em qualquer lugar e encontra lá tranquilo o lugar, que tá bem fácil, viu gente? Olha, só não vai se não quiser e se já tiver lotado a nossa sessão, aí eu não posso fazer nada. Aí pega, amanhã tem também, amanhã tem também. Então se para nossa sessão tiver lotado, você já aproveita e já se adianta e pega o de amanhã. Amanhã, onde vai ser, hein? Amanhã também, lá no Plaza Avenida também. E também no Teatro Paulo Moura, né? Paulo Moura tá na tela! Tá na tela. Isso. Amanhã às 15 horas, me espera nas nuvens. Nossa, esse deve ser um avião, né? Me espera nas nuvens. É de palhaço também, que maravilha! Aí no Paulo Moura, às 16 e às 20, tem o Cirquinho do Serafim. Galera do Circo Navegador, grande amigo nosso também, poxa vida. Aí no Teatro Fábrica de Sonhos, de novo, no Plaza, tem o Cícero, do Varal da Varanda, esse é uma estreia que vai estar acontecendo, né? E aí, finalizando, olha lá, rapaz do céu, vai ter lá no Plaza Avenida, no térreo, lá na parte da expansão, lá às 11 horas da manhã, o Circulando, o maior espetáculo da Terra, que é com o Guido, grande palhaço amigo nosso também, grande anfitrião. Vai fazer lá o grande mestre de cerimônia e finalizar de forma brilhantemente e gigantescamente engraçada lá pra gente. Lá. E mais uma vez, reverenciando o circo e o palhaço e o universo circense, né? Você viu como essa galera do circo é danada, gente? A gente vai invadindo tudo quanto é festival de teatro, mas acontece uma coisa louca, o circo e o palhaço, eles invadiram geral os festivais de teatro por aí. Difícil um festival de teatro hoje, olha, que eu tô tentando lembrar aqui na cabeça aqui,
difícil um festival de teatro que não tenha pelo menos um espetáculo com a temática do palhaço. Seja ela o clownesco, seja o stand-up comedy, seja o palhaço em si, que são com as gags e tudo mais. É difícil mesmo, viu? Aproveitando, não sei se cabe aqui, Drica, desculpa, Drica, mas eu vou fazer propaganda também da outra galera de amigo também, que amanhã a gente se apresenta lá no Festival Eu Riso, no Teatro Municipal em Fernandópolis, amanhã às 21h30. Olha aí, mais um evento aqui da região, reverenciando essa figura do palhaço, né? Eu Riso. Imagino que tem uma grande programação na cidade de Fernandópolis, aqui pertinho também, mais ou menos tão perto quanto Araçatuba, deve estar mais perto ainda. Fernandópolis Fernandópolis deve estar a 80 quilômetros, imagino, qualquer coisa assim. Se tiver lotado aí do circulando, vocês vão para lá, tá? Desculpa esse. Ó, se lotar aqui, vocês vão para lá, tá bom? Ah, não, mas vai ser lá na expansão. Ih, caramba, vai. Não, gente, vai lá. Mas corre para lá, tenta que dá tempo. É 9h30, a gente dá uma seguradinha lá para vocês chegar lá e tal. Gente, ó, pedir desculpa também, que o meu parceiro hoje, que era para estar aqui, o Marcelo Messias, que é o meu parceiro em cena, que é o meu branco, é o meu grande branco lá também. Nossa, eu vou sentando na cadeira, vou escorregando, vou estar escorregando. Então, o meu branco, o meu grande escada aí, que é um grandíssimo ator, te desculpa porque ele não está participando aqui, porque a esposa dele, ela quase me matou. Quase me matou. Acreditem vocês que eu marquei, falei pra Drica, o pessoal da Fábrica dos Sonhos, organizadores aqui, me ligaram, a gente estava numa apresentação em Campos do Jordão. Olha, Flávio, você não mandou o dia da data de vocês. Drica, coloca a gente no finalzinho, perto do encerramento, que a gente gosta, que vai estar bacana, vai estar bem aquecido o festival. E aí tá para acabar? Você quer passar para o próximo? Então eu continuo a história na próxima, então eu continuo. Não vai encerrar o bloco, não? Então, desculpa. E aí ela falou, coloca a gente no finalzinho. Marquei, rapaz, o filho do homem não tá para nascer hoje. Ele tá lá em Araçatuba lá. Esse vai estar aí um motivo justo para a falta dele, então. Vai nascer o filho. Aí ele vai segurar, falou, Flávio, é o seguinte, ó, eu vou então, vou só mais tarde então para lá, vou chegar lá perto da hora da apresentação, que aí ele largou, foi com a esposa dele agora no médico, falei, qualquer coisa, fala pra mulher ficar na respiração do cachorrinho. Fica aí, fica segurando aí, você vem, apresenta, não fica nem pro debate, ele não vai poder ficar, ele corre, volta pra Araçatuba aí pronto, agora pode nascer o menino, que ele quer estar presente lá, porque é legal pra caramba. Imagina, claro que e o dose que eu marquei a apresentação pra amanhã, se segurar pra amanhã, pronto, pensa numa... Eu tô correndo da esposa, desculpa aí, viu, Larissa? Flávio, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco então para o último bloco do nosso programa para continuar conversando dessa maneira tão descontraída e tão bacana quanto isso. Não, para terminar já o programa? Vai para acabar? Vai para terminar. Achei que tivéssemos mais um intervalo, não tem mais. Conversamos demais. Então vamos reafirmar o convite para as pessoas comparecerem hoje a partir de 15 horas lá no Teatro do Plaza Avenida Shopping, o Teatro Fábrica de Sonhos. O ingresso é barato, todo mundo sabe. Flávio, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa. Desejar sucesso para essas apresentações e desejar que toda vez que você passando por aqui, às vezes você sai de Araçatuba, vai ter que passar aqui perto para ir para Araraquara, para ir para São Paulo, para ir para Ribeirão, não sei o quê. Passando por aqui, vem aqui para a gente conversar sobre assuntos importantes e relevantes quanto esses que a gente conversou aqui. Rapaz, não convida não, que eu sou daquele que fala assim, dá uma passada lá em casa, aí eu vou. Parece lá, eu apareço, eu sou desse viu, bicho, não esqueceu? Pode esperar, que logo, no próximo caminho nosso a gente volta para fazer algumas apresentações também de PROAC aqui, eu vou vir procurar vocês. Legal, então. A gente vem também com um projeto nosso. Legal, obrigado, Flávio. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, desde já, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.